Olá, telespectador do Opção para a Vida. O nosso cordial bom dia por você que está ligadinho conosco nesta manhã de terça-feira, hoje 26 de setembro. Hoje comemora-se o Dia Internacional das Relações Públicas. E o programa Opção para a Vida, nesta manhã, também lembra a todos que nós estamos ouvindo durante esta semana o pastor Moisés, como orador, conferencista da 6ª Conferência Teológica realizada em nosso templo, em nossa igreja, no mês de julho. E você, nesta manhã, continue com seu coração aberto, porque eu acredito, você será enriquecido e abençoado através de toda essa ministração e dessa palestra. Eu quero antes lembrar aos nossos estimados telespectadores, eu tenho divulgado isso aqui amplamente, você que deseja fazer aquisição da nossa viagem, isto é, fazer aquisição do DVD da nossa excursão, 11ª excursão realizada recentemente, uma parte da Europa, visitamos a cidade de Heidelberg, na Alemanha, quando celebramos, participamos das comemorações da Reforma Protestante, na cidade de Genebra e Berna, na Suíça também, de lá nós fomos até Israel. Então, se você desejar viajar conosco através desta viagem que nós estamos divulgando aqui, faça aquisição do DVD. Após o programa, ligue para o fone 083-3321-5945. Algumas pessoas já nos procuraram. E você também que desejar assistir em sua casa e saber como foi importante essa nossa excursão. Então, procure ainda hoje e nós faremos chegar às suas mãos esse DVD de toda a nossa excursão. Desejamos, nesse instante, deixá-los com o pastor Moisés, trazendo a conclusão desta importante mensagem ministrada no encerramento durante a 6ª Conferência Teológica. É uma boa notícia. Ela é boa notícia, porque a salvação é obra de Deus em nós, realizada por Cristo. Tem pessoas que ensinam a doutrina da salvação. Irmãos, imagine se isso aqui seria boa notícia. Você está morrendo afogado e chega alguém para lhe salvar. Aí ele olha para você morrendo, aí ele pega um manual de como aprender a nadar. Aí ele joga para você. Isso é uma boa notícia ou uma má notícia? O Evangelho, irmãos, não é Jesus jogando um manual e dizendo faça. O Evangelho é o Filho de Deus se encarnando e mergulhando no oceano de perdição para nos resgatar. Porque na verdade nós não estávamos nos afogando, não. Nós já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele, por misericórdia e graça, nos alcançou, nos vivificou, nos salvou, nos perdoou. Claro que Ele teve que pagar um alto preço, é de graça para mim e para ti, porque custou um alto preço, um trabalho duro, sangue precioso. Portanto, irmãos, os reformadores anunciavam a justificação pela fé, a certeza da salvação. Nunca na Idade Média havia certeza, era o medo, era a pedagogia do medo. Os reformadores trouxeram para os púlpitos e para a vida da igreja a certeza da salvação, porque é garantida por Jesus. E quando isso foi redescoberto na Europa, irmãos, o purgatório se tornou obsoleto. Não há necessidade de purgatório se Jesus, através da cruz do Calvário, já purgou todos os nossos pecados. Não há necessidade de purgatório, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não há necessidade de relíquias, nem de purgatório, se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Não há mais condenação. Não há mais necessidade de purgatório, porque Cristo definitivamente nos salva, nem de indulgências, que era outra aberração da igreja medieval. As indulgências, irmãos, eram documentos decretados pelo Papa, assinados ou por quem ele outorgava essa responsabilidade. Era um documento que você comprava e que garantia pecados, o perdão de pecados passados, presentes e futuros. Olha que absurdo! Uma negação do evangelho, a mercantilização da fé, a pedagogia do medo prevalecia, e Deus levanta homens para redescobrir a Bíblia, e lendo a Bíblia eles descobrem que só Jesus Cristo salva. Essa mensagem é necessária hoje ou não? Com certeza, irmãos, porque a Idade Média e as práticas medievais estão invadindo muitas igrejas. É venda disso, é venda daquilo, é unção disso. Irmãos, chegamos ao absurdo de comercializar até suor. Veja, eu ficaria milionário se participasse das igrejas dessa, meu irmão. Que absurdo! Sangue de um homem pecador. Dizem que está sendo vendido uma camisa de um pastor que supostamente foi ferido por milhares de reais. Irmãos, que absurdo, que blasfêmia contra o evangelho, contra a suficiência da obra de Cristo para a nossa salvação. E foi isso que tornou aqueles homens protestantes. E nós precisamos resgatar nossa herança protestante. Precisamos de coragem para sermos protestantes, para não aceitarmos nem legitimarmos esse discurso anticristo, anti-evangelho, anti-Deus, anti-igreja. Mesmo que tenha nome, que tenha fachada e que tenha cara, é sinagoga de Satanás, porque já está negando a Cristo, a palavra de Cristo, a suficiência de Cristo, o poder do sangue de Cristo para libertar, para perdoar, para garantir a salvação. Mas em terceiro lugar, os reformadores anunciavam o sacerdócio universal de todos os crentes. Eles entendiam, irmãos, que em Cristo nós temos acesso a Deus e que não há hierarquias para chegar no céu. Não é o padre, o bispo, o arcebispo, o cardeal e o papa. O véu do templo foi rasgado, não foi de baixo para cima, foi do alto para baixo. As barreiras foram desfeitas. E através do sangue de Jesus e da obra de Cristo, nós temos acesso ao trono da graça. Temos acesso à presença santa e gloriosa de Deus. Mesmo não merecendo, mesmo sendo indignos e pecadores, por Cristo, nós temos acesso. Podemos oferecer a Deus as nossas orações, os nossos louvores, as nossas súplicas, com coragem, com ousadia, com perseverança. Não porque somos, mas porque Ele é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o pão da vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que retirou as barreiras. Todo véu, todo embaraço foi retirado por Jesus Cristo. A igreja ensinava, irmãos, o sacerdócio somente da igreja, de maneira que até para você fazer uma confissão, a igreja dizia: está pensando que é assim? Chegar e orar e confessar? A igreja romana: não, você tem que ir na igreja, confessar ao padre. O padre confessa a Maria. Criou-se uma hierarquia falsa. Era tanta hierarquia, irmãos, que na Idade Média havia uma visão negativa de Cristo apenas como um juiz que viria para derramar o seu juízo.
E se criou uma mentalidade de medo. O livro excelente, A Chama Inextinguível, mostra isso de maneira muito clara. E as pessoas tinham medo de Jesus. Olha o ensino da igreja onde levou. Mas eles achavam Maria muito santa, muito sublime. Então eles também tinham medo de Maria. E para onde eles iam? Para a mãe de Maria, Santa Ana. Por isso que é tão verdade isso que, para vocês terem uma ideia, que quando Lutero se converteu, a família Lutero era devota de Santa Ana. O culto a Santa Ana estava em efervescência na Alemanha. Exato, você pedia a avó pedia a mãe. Ou seja, primeiro você falava para o padre pedia a avó pedia a mãe pedia o filho pedia ao pai. Isso era ensinado. E os reformadores foram à Bíblia, e na Bíblia eles descobriram que o véu do templo foi rasgado, não há hierarquia, não há subterfúgios, o caminho está aberto, e Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai. Só Ele é suficiente para nos reconciliar, para nos dar acesso. Não são os nossos méritos, é o mérito dele, é o nome dele, é a obra dele suficiente. E como isso, irmãos, os gurus estão voltando, a hierarquia está voltando, práticas medievais estão voltando. Por isso que essa mensagem é tão necessária, tão atual. Muitos estão se colocando como pastores ungidos, que só eles tenham acesso a Deus, de profetas e profetisas, e criando os seus discípulos. E ao fazer isso, eles estão negando uma doutrina claramente ensinada nas Escrituras, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Claro que nós temos que respeitar os dons que Deus levanta na igreja, as funções de líderes e pastores, sim, porque eles são dados por Deus para a edificação da igreja, mas de maneira alguma podemos restaurar a hierarquia celestial, hierarquias para acesso a Deus. Mas em quarto lugar, estes homens anunciavam o poder do Espírito Santo. Calvino, irmãos, as pessoas falam de Calvino, e muitas vezes de forma equivocada, porque não conhece a obra de Calvino. E quando se fala de Calvino, só fala de predestinação. Mas os estudiosos de Calvino vão chamar Calvino de o teólogo do Espírito Santo. Ele é um homem que nas suas institutas ele vai ensinar abundantemente a necessidade do Espírito Santo para a vida do crente, desde a conversão até a chegada no céu. Calvino vai dizer, irmãos, que a igreja precisa não apenas do ministro externo. Quem é o ministro externo? É o pregador, é o pastor. Ele é um ministro externo. A igreja precisa do ministro externo, mas a igreja ela não necessita apenas de um ministro externo, ela precisa também de um ministro interno. E o ministro interno é o Espírito Santo de Deus, que aplica a palavra de Deus no nosso coração. Um pregador atual, muito conhecido aqui no Brasil, chamado John Piper. John Piper vai usar uma ilustração extraordinária à luz da herança reformada, falando sobre como opera a regeneração na vida de um pecador. Irmãos, o nosso coração é duro como pedra, cauterizado pelo pecado. E a obra de regeneração não é um feito humano, é um milagre de Deus na vida de um ser humano. E quem efetua este milagre é o Espírito Santo de Deus. E o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para efetuar o milagre da regeneração, do novo nascimento, é a palavra. E John Piper diz que o Espírito Santo é o cirurgião e a palavra é o bisturi. E quando o cirurgião vem com o bisturi de Deus efetuar o milagre da regeneração, irmãos, ninguém resiste à obra do Senhor. Então eram homens que entendiam que a obra da conversão, a obra da regeneração é um milagre de Deus. Por isso
que eles se tornaram. Posso tomar essa água? Homens de oração. Eles não confiavam em sua oratória, eles não confiavam em sua erudição. Eles sabiam que por mais erudito, que por mais capaz que um pregador seja, ele não é suficiente para promover novo nascimento e regeneração. Eram homens que estudavam muito, que liam muito, mas não confiavam em suas leituras e em suas percepções. Eles confiavam plenamente no poder de Deus. Claro que eram homens falhos também, pecadores, e por isso mesmo entendiam que o vaso era de barro e que a suficiência do poder não é do vaso, é de Deus, que efetua o milagre, a edificação. De maneira, irmãos, que eram homens que oravam. Se você ler essa excelente biografia de Lutero, Cativo à Palavra, é um clássico da literatura biográfica, você vai ler que Lutero gastava horas e horas orando. A gente às vezes, irmãos, tem uma visão equivocada destes homens, porque a gente pensa estes homens apenas como eruditos, como intelectuais, como teólogos, e de fato eles eram intelectuais, teólogos, homens do livro, mas ao mesmo tempo eles estavam de joelhos prostrados aos pés do Senhor, orando, clamando pela graça de Deus, pelo poder do Espírito que edifica a igreja e faz o povo de Deus crescer e glorificar o nome do Senhor. Isso é importantíssimo nos dias de hoje, irmãos, porque está se criando uma dicotomia. Tem a turma da teologia, da leitura, e que acaba se tornando intelectuais áridos de uma teologia morta. E tem outro extremo, a turma da oração, sem palavra, sem reflexão, em busca de unção e de novas revelações. É dois extremos, e cuidado com os extremos, porque o diabo gosta de jogar a gente para extremos, e nós não devemos separar o que Deus uniu. Deus uniu oração e palavra, palavra e oração, erudição e piedade, e estes homens equilibram isso, homens de erudição, mas de piedade, homens de leitura, mas de oração. Isso se assemelha aos homens que Deus usou desde o Velho Testamento. Se você ler Daniel capítulo 9, versículo 2, você vai ver Daniel lendo Jeremias, e ele diz lá em Daniel 9, verso 2, ele diz assim: eu entendi pelos livros que o tempo da nossa assolação duraria 70 anos. No versículo 2 de Daniel 9, Daniel está lendo a Bíblia, procurando entendimento pelas Escrituras. Mas se você ler Daniel, capítulo 9, versículo 3, ou seja, o versículo que vem logo em seguida, você vai ver Daniel orando, prostrado, com jejuns e humilhações na presença de Deus. Amém. Nós só estaremos lendo bem a Bíblia e os nossos livros se a nossa leitura e se a nossa erudição estiver nos levando a prostrarmos os nossos pés diante do Senhor. E finalmente, irmãos, estes homens anunciaram: só a Deus glória. Você pode repetir comigo? Só a Deus glória. Deus é Deus, e porque Ele é quem Ele é, Deus, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém. Eles ensinavam a igreja que o que deve nos motivar a vir à igreja cultuar não são, irmãos, meramente as nossas necessidades subjetivas. Claro que Deus supre as nossas necessidades objetivas e subjetivas, mas Deus é digno de ser adorado porque Ele é Deus. Se Ele suprir, Ele é Deus. Se Ele não suprir, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, porque por quem Ele é. E eles começaram a redescobrir o culto, e que o culto deve ser é o culto teocêntrico, cristocêntrico. Todo culto deve estar
centrado na pessoa de Deus, por quem Ele é santo, onisciente, justo, sábio. E essa verdade, irmãos, definia a pregação, o cântico e a liturgia, a glória de Deus, a pessoa de Deus, os atributos de Deus. Lembrai-vos, Hebreus 13:7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Irmãos, esses dois textos nos ajudam a perceber que existem duas maneiras de recordarmos a história. O que vocês fizeram aqui nesse final de semana foi recordar a história. Desde sexta-feira eu tive o privilégio de estar aqui à noite. Existem duas maneiras de recordar a história. A maneira errada, que é a que está em Mateus 23, que Jesus combate, quando aqueles homens dizem: se nós vivêssemos nos tempos dos profetas, na época dos nossos pais, nós o honraríamos. E o profeta dos profetas estava diante deles, Jesus Cristo, e eles não estavam honrando. Ou seja, eles estavam recordando a história apenas por recordar, apenas para adquirir informações. Mas não basta, irmãos, recordarmos por recordar. Não basta apenas querermos adquirir informações. É necessário nos comprometermos com aquilo que resgatamos, com aquilo que temos aprendido. Por isso que Hebreus 13 nos mostra a maneira correta. Ele diz: lembrai-vos dos vossos pastores, dos vossos guias, dos vossos líderes. Mas não lembrar por lembrar, lembrar para imitar, lembrar para querer reproduzir a ação correta, a vida correta, a prática correta, a pregação correta, os cânticos que de fato exaltem ao Senhor. Amém, igreja? Amém. E que isso ocorra nas nossas vidas. Que esse simpósio tenha sido um instrumento de Deus para trazer lembranças e informações, mas não apenas lembranças e informações, mas mudanças, engajamento, compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, com as verdades e com a mensagem que continua atual, que continua relevante, apesar de já terem passado 500 anos, porque na verdade essa mensagem não só tem 500 anos, ela tem mais de 2000 anos, porque é a mensagem que está em harmonia com o Novo Testamento, com a palavra dos apóstolos e dos profetas, portanto, palavra de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim.
surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor. Eu ali quero estar, muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pelo sol que brilha, glória a Deus, pela flor que nasce, glória a Deus, pelos montes altos, glória a Deus, pelo mar também, glória a Deus, pelos passarinhos, glória a Deus, pela noite e o dia, glória a Deus, pela brisa leve glória a Deus, que de longe vem, glória a Deus, pelo alimento, glória a Deus, pela habitação, pela amizade, glória a Deus, de irmão para irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por esses meninos, Glória a Deus, por essas meninas, glória a Deus, pela juventude, glória a Deus, pelos anciões, glória a Deus, pela pátria salva, glória a Deus, pela liberdade glória a Deus, e pelos que vivem glória a Deus, em outras nações, glória a Deus, pela caridade glória a Deus, que alguém produz, pelos céus que um dia glória a Deus, nos mandou Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória